noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, sou professora de redação aqui da Rede Cromos e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns argumentos possíveis para o tema de hoje, da nossa redação de 2024. Foi um tema muito bom que vocês discutiram aí ao longo do ano, alguns argumentos possíveis, alguns repertórios, mesmo que encaixarem em outros temas, E hoje eu vou trazer para vocês alguns argumentos que com certeza, enquanto vocês faziam a prova lá, ele apareceu na cabeça de vocês. Porque são argumentos que vocês utilizaram ao longo do ano, Vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é o argumento da negligência governamental. Como que a gente pode falar sobre isso? Vocês já viram aí com a Amandinha e com o Zene em relação à lei da Constituição Federal 10.639 e a BNCC. O que acontece? Apesar da gente ter ali, uma lei que obriga as escolas a abordarem o tema ali, sobre a herança, sobre a ancestralidade, e isso apareceu lá na BNCC como um dever, algo que de fato deve ser abordado em algum momento nas escolas, a gente não vê isso acontecendo. E por que isso não acontece? Por causa de uma falta de fiscalização. As escolas, as instituições de ensino não são fiscalizadas quanto à aplicabilidade dessa legislação. Então, a gente chega aqui a uma negligência governamental. É garantido na teoria, mas a gente não chega ali a uma conclusão dessa efetividade na prática. Beleza? Logo em seguida, eu trouxe aqui também para vocês o desconhecimento populacional. O que acontece aqui? Devido a essa falta de conhecimento histórico, a essa falta de conhecimento sobre a nossa própria cultura, sobre a nossa herança ali africana, a gente tem alguns problemas. O primeiro, em relação à história da África. Muitas pessoas, devido a uma falta ali de aplicabilidade dessa legislação aqui, relacionada à negligência governamental, muitas pessoas não têm conhecimento ali sobre a história da África. Ou então tem um conhecimento ali só voltado para a colonização mesmo, ou só voltado ali para um período de escravização dos povos africanos. Mas como que a gente tem essa aplicação da historiografia aqui no Brasil atual, Então, isso não é tão abordado, levando em consideração que muitas pessoas, até hoje, não entendem que a África é um continente e não somente um país. Então, a gente tem ali essa diferença, de fato, devido a essa falta de conhecimento populacional. A gente pode falar também sobre a abordagem midiática. Como assim? Muitas pessoas não conhecem essa história, não conhecem essa cultura africana, justamente porque esse contexto é abordado nas mídias, é abordado ali pela televisão, de uma maneira muitas vezes pejorativa. Então, quantas vezes vocês não viram ali em filmes, ou em séries, isso sendo abordado de uma maneira sempre muito marginalizada, ou sempre ali, não trazendo essa pluralidade geral, que a gente tem ali naquela cultura. Então, isso agrega aqui, no desconhecimento da população sobre o tema. E, por fim, a gente tem a não identificação. Como assim? Se você não sabe sobre a cultura, se você não sabe qual que é a vida dessas pessoas, ou o que aconteceu antes, você sabe tudo ali muito superficial, a gente tem um problema ali que, mesmo muitas pessoas, e aí eu trouxe um dado para vocês, que é o censo de 2022, ele vai falar, que uma grande parte da população brasileira já começou a se identificar com uma população não branca. Mas mesmo se identificando com uma população não branca, ainda não tem uma identificação de fato com a população negra. Por quê? Não conhece a história, não sabe, de fato sobre a cultura dessa população, não sabe muitas vezes nem sobre a literatura, e como que ela aparece nisso aqui. Beleza? A partir disso daí vocês conseguem fazer uma argumentação perfeita, bem desenvolvida, e muito ali coerente com o tema, tá bom? Eu sei que já deu tudo certo para vocês, Vocês estudaram muito e agora é só confiar, certo? Beijinho para vocês, até a próxima. Fala galera, tudo bem? Vamos falar agora sobre argumentos. Um argumento que vocês poderiam usar e apontar como causa seria a questão do etnocentrismo, que é basicamente a ideia de que um indivíduo ou um grupo estabelece como correto e como padrão a própria cultura, em detrimento das demais. Ou seja, se a minha cultura, se a minha forma de viver, se a minha vestimenta, se a minha alimentação, se a minha produção artística é a certa, é a correta, as demais são erradas, E a gente vê essa ideia de etnocentrismo bastante marcada na sociedade brasileira quando nós observamos, por exemplo, a valorização de todas as heranças, estrangeiras, pensando em influência, por exemplo, portuguesa, em detrimento, por exemplo, das influências e das heranças africanas, ok? Isso vai gerar uma questão de apagamento cultural.
Ou seja, um outro argumento que vocês poderiam usar é a consequência desse etnocentrismo, que é um apagamento de toda essa herança africana que pode se manifestar de diversas formas, né? Nas artes, na culinária, nas religiões, ok? Beijos para vocês, certeza que vocês serão muito bem nessa prova. Até!